Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode resolver o problema 1 da nossa lista 3 de problemas. É um problema que aborda o cálculo de juros efetivos numa situação em que nós tratamos o chamado empréstimo com acréscimo, ou seja, aquela situação em que o valor dos juros no total é acrescentado ao montante que é tomado como empréstimo, para que só depois seja calculado o valor da parcela que a pessoa vai ter que pagar em função daquele empréstimo que ela toma. Tá? Então, o que o problema aborda para a gente no contexto apresentado é que nesse cálculo utiliza-se como uma referência uma taxa de Q%, que a pessoa negocia, só que efetivamente ela acaba pagando uma taxa maior do que esse Q%. E é possível calcular o valor dessa taxa a partir da raiz de uma equação f de x que o problema nos apresenta. Um f de x igual a x menos p, que multiplica 1 mais x elevado a n, mais p. Então, a raiz dessa equação, ou seja, o valor de x que a torna igual a zero, corresponde à real taxa de juros que essa pessoa está pagando naquele período que é o utilizado para computar o n. Bom, as variáveis aqui são: o a é o valor do empréstimo tomado, o x é exatamente a taxa de juros real, o p é o valor de cada pagamento, ou seja, de cada parcela que o tomador do empréstimo terá de fazer, o n é o prazo. O p ele pode ser calculado através de uma equação que o problema nos mostra, que utiliza também os valores de a, n e de q. Esse problema ele nos apresenta uma situação em que uma pessoa toma um empréstimo de R$1.000, então o a é igual a R$1.000, e ela toma esse empréstimo por um prazo de 24 meses a uma taxa de 5%. Então, nesse caso, o n é 24, é o prazo total do empréstimo, e o Q é 5%. Esses valores de A, N e Q a gente pode usar para calcular o P, que é igual ao A, ou seja, 1.000, que multiplica 1 sobre N, isto é, 1 sobre 24, mais o Q, que é 5, sobre 100. Isso dá para a gente um valor de P igual a 91,66667. Eu estou usando aqui 5 casas decimais de precisão por padrão. Então, a gente está falando de um valor de parcela que esse comprador teria ao longo dos 24 meses de R$ 91,67 nesse caso. Bom, de posse desses valores de A, N e P, nós podemos reescrever essa equação f de x como sendo 1000x menos 91,66667, que multiplica 1 mais x elevado a 24, mais 91,66667, igual a zero. Nosso trabalho, então, é achar a raiz dessa equação. Esse trecho marcado aqui de amarelo é a função para a qual, de fato, nós queremos calcular a sua raiz. Então, com isso, nós podemos iniciar o nosso procedimento de cálculo de raiz, utilizando alguns daqueles métodos numéricos que nós aprendemos. Bom, a primeira coisa que eu preciso saber é se nós utilizamos, por exemplo, o método da bissecção, é um intervalo inicial que contém a raiz, e nós podemos utilizar o método troca-sinal para determinar esse intervalo. Como se trata de juros, eu vou procurar por valores pequenos nesse caso. Nós estamos falando aqui de taxa de 5%, ou seja, eu estou falando, na verdade, de valores de x que estão na segunda casa decimal. Então, se nós procurarmos aqui no método troca-sinal por intervalos de unidade, por exemplo, nós possivelmente não vamos conseguir encontrar um intervalo que contém a raiz. A troca de sinal vai ser invisível para a gente. Então, nós precisamos usar uma escala ampliada. Então, nesse caso, por exemplo, eu posso procurar exatamente de 5 em 5%. Tá? Então, esse seria um primeiro chute para ver se a gente consegue visualizar o intervalo que troca sinal. Então, eu vou começar, por exemplo, de 0, depois 0,05, 0,10, 0,15, 0,20 e assim por diante. Tá? Bom, nesse caso, eu preciso notar algo em particular, que é o seguinte: o x igual a zero, ele já é raiz dessa equação, mas é uma raiz que não nos interessa nesse caso. Tá? Então, é uma raiz sem significado nesse contexto. Tá?
nós precisamos saber o que acontece com a função logo após o zero, imediatamente após o zero. Então eu vou escolher um número aqui intermediário entre o 0 e o 0,05, que é o primeiro do intervalo que a gente está montando, só para saber se essa função logo depois do zero ela tem um comportamento crescente ou decrescente. Então, seguindo, nós temos 0,10, 0,15 é o suficiente. Ao substituirmos esses valores na função f de x, para a qual queremos calcular a raiz, nós encontramos que o zero, como eu disse, já é uma raiz da função, então não nos interessa. Mas que logo depois do zero, essa função assume valores negativos. Observe que esse valor negativo continua até o 0,05, mas que para o 0,10 eu já noto um valor positivo. E a partir daí ela é crescente. Então o seu valor é positivo e é cada vez maior. Notamos, portanto, uma inversão de sinais entre os valores de x igual a 0,05 e 0,10. Então, o 0,05 faz papel de xe, 0,10 faz papel de xd, na representação que nós temos em que existe uma raiz no intervalo entre 0,05 e 0,10. Bom, encontramos o intervalo inicial que contém a raiz, agora nós precisamos de algum parâmetro para definir o critério de parada para o nosso cálculo. Esse parâmetro pode ser um erro, por exemplo. O problema não nos dá a precisão com que ele quer determinar o resultado, mas nós podemos pensar um pouco e verificar, por exemplo, que se estamos tratando de taxas de juros, eu estou falando aqui da ordem como nós estamos tratando, eu estou falando aqui já de segunda casa decimal, né? Ou seja, sempre a unidade sobre 100, então estou falando de segunda casa decimal. Se eu quero apresentar um percentual com uma casa adicional, por exemplo, eu preciso garantir então que o meu erro seja menor do que 10 a menos 3. Então, ou seja, se eu quero dar uma resposta, exemplo, de 8,1% ao mês, esse 0,1% ao mês já indica para a gente então um erro na terceira casa decimal. Então, para nós trabalharmos com uma precisão desse tipo, eu vou assumir aqui um erro de 10 a menos 3. Bom, com isso nós podemos determinar, utilizando o método da bissecção, o número de iterações que precisaremos realizar. Utilizamos então a expressão que nos diz que xd menos xe sobre 2 elevado a n, onde n, nesse caso, se refere ao número de iterações que a gente vai ter que realizar, tem que ser menor do que epsilon. Substituindo os valores, ficaremos com 0,10 menos 0,05 sobre 0,001 menor do que 2 elevado a n, ou fazendo a conta aí na calculadora, 2 elevado a n maior do que 50, o que nos dá um n maior do que ln de 50 sobre ln de 2, que é 5,64. Eu escolho o próximo n inteiro que nós temos nesse caso. Vamos escolher então, portanto, n igual a 6. Então nós vamos montar a tabela do método de bissecção e vamos parar exatamente quando atingirmos i igual a 6. Lembrando aqui da nossa tabela, o i marca a iteração, xe marca os valores à esquerda da raiz, xd os valores à direita, xm é a média entre xe e xd, e precisamos avaliar os sinais de f de xe e f de xm. A iteração 0, ou seja, o ponto de partida, é um intervalo xe e xd que nós já conhecemos, isto é, 0,05 e 0,10. A partir desses valores nós calculamos a média, encontramos 0,07500, avaliamos os sinais da função nos valores de xe e de xm e encontramos dois sinais iguais, menos e menos. Nesse caso, então, xe recebe o valor do xm que nós acabamos de calcular na próxima iteração. Então, ele vai assumir 0,07500. O xd eu simplesmente mantenho e calculo uma nova média que dá 0,08750. Ao substituir esses valores de xe e xd na função, nós encontramos menos e mais, portanto, sinais diferentes. Nos sinais diferentes, eu mantenho xe e agora é o xd quem assume o antigo valor de xm, ou seja, 0,08750. Calculamos um novo xm, que dá 0,08125. Substituímos os valores na função e encontramos de novo sinais diferentes. Portanto, repete xe, xd assume o xm de 0,08125, calculamos o novo xm e verificamos os sinais diferentes de novo. Então, xe repete, xd assume o xm de 0,07813,
calculo o novo XM e verifico os sinais, outra vez diferentes. Então, XE repete, XD assume o novo valor de 0.07656 e calculo o novo XM de 0.07578. Agora, sinais iguais. Se os sinais são iguais, então o XE é quem recebe esse valor de XM de 0.07578. XD repete, calculo um novo XM de 0.07617. Note que chegamos aí igual a 6, que é o nosso critério de parada. Portanto, esse último valor de XM é o valor que nós atribuímos à raiz daquela função. Então, a raiz do f de x é x igual a 0.07617. Bom, isso corresponde, falando aqui em termos de percentual, porque o nosso contexto é de juros, isso corresponde a um percentual de 7,617%. Estamos falando de taxa ao mês. O problema nos dá a instrução de que a taxa anual pode ser obtida multiplicando esta mensal por 12. Então, fazendo essa multiplicação por 12, nós encontramos x igual a 91,41% ao ano. Então, aí nós temos a resposta final para o nosso problema. É isso aí.